Olha só, eu tenho uma pergunta aqui que é algo extremamente frequente, que é como escolher uma faculdade. Logo quando a gente termina o ensino médio, ou quando está para terminar o ensino médio, a gente precisa pensar o que a gente quer ser quando crescer. A gente tem que escolher um trabalho, uma faculdade, uma área, e não só para quem está terminando o ensino médio. Na verdade, hoje em dia, está cada vez mais comum as pessoas transicionarem de áreas. Hoje você faz uma coisa, mas amanhã você quer fazer outra. Tem algo chamado de transição de carreira também, que é algo muito comum hoje em dia. Então, esse assunto de qual faculdade escolher é um assunto que paira na cabeça de todo mundo. Pode ser que você já tenha passado por isso, tanto quando era mais jovem, quanto depois de velho, entre aspas também, caso você queira seguir para um outro caminho. A questão é simples, tá? A gente vai tentar aqui ser o mais prático possível. O fato é que boa parte das pessoas começa uma faculdade e não termina. Por quê? Porque escolheu mal, né? As pessoas geralmente entram numa faculdade, num curso, achando que é uma coisa, mas na verdade é outra, e depois ela vê que realmente aquilo ali não era para ela. Mas cara, você não tem que esperar começar a fazer o curso, você não tem que esperar começar a passar um semestre, 2 semestres, 2 anos de faculdade para você entender que aquilo ali não era para você. Isso daí é perda de tempo, você não parar um pouquinho para isso que eu vou te ensinar agora, para você fazer isso que eu vou te falar, para você economizar tempo na sua vida. Não que o tempo que você passou estudando em uma faculdade, depois desistiu, não que isso tenha sido perdido, às vezes não. Às vezes aquele conhecimento vai servir para sua vida, para uma série de coisas aí. Que vai acontecer na sua vida, que aquilo ali pode ser útil. Mas também, por outro lado, pode ser que se você já tivesse escolhido algo que fosse mais aderente ao que você gosta, ao que você é, ao que você iria seguir, pode ser que você já estivesse lá na frente, né? Pode ser que você tivesse economizado tempo, enfim, e poderia estar em outro patamar na sua vida. É possível. Mas, independente das duas questões, se você já desistiu de uma faculdade ou não, a questão é simples e eu não entendo por que as pessoas não param para fazer isso. Primeiro, você tem que pensar qual é a grande área que você quer. É relacionado à matemática? É relacionado de repente, a humanas? Você tem que seguir se é exatas, mais ou menos, você tem que definir mais ou menos qual é a grande área disso, né? Mais ou menos, precisa ter uma noção. Eu estou falando aqui para pessoas que talvez não tenham nem se decidido. Não é isso exatamente que eu quero fazer. Até porque se você já tivesse decidido isso, provavelmente você teria pulado esse vídeo. E se você gosta de um monte de coisa, talvez seja interessante começar pelo contrário, a excluir algumas coisas. Então pare e pensa no seguinte: o que você não gosta? Eu detesto, sei lá, biologia. Beleza, já começamos por um lado. Eu detesto matemática. Beleza, já vamos excluir muitos cursos se você também não gosta de matemática. E por aí vai, né? A gente pode partir pelo contrário. O que você não gosta? Vai começar a sobrar algumas outras áreas. Dessas outras áreas, você vai começar a pensar em alguns cursos. Você vai pensar assim, você vai ter que decidir, quero ficar na minha região ou quero ir para outra região. Se você quiser ficar na sua região, na sua cidade, mais próximo de onde você está, você tem que pensar quais cursos tem nessa linha de raciocínio que você está, na sua região, na faculdade mais próxima, né? Ou no próximo grande centro da sua cidade, da região da sua cidade, não sei. Você tem que mapear quais são os cursos que você tem afinidade e fazer uma lista desses cursos. Uma outra coisa que eu quero falar também é o seguinte: não necessariamente, você não gosta de matemática. Se você não gosta de matemática, você iria excluir várias engenharias, por exemplo, ou todas as engenharias, né? A gente tem engenharia de computação, engenharia mecânica, engenharia elétrica, engenharia aeronáutica, engenharia de tudo que você imaginar, engenharia ambiental. Aí, a princípio, você pode pensar assim, não gosto de matemática, então você vai excluir todas as engenharias. Por quê? Porque as engenharias geralmente têm bastante matemática. Mas pode ser que você esteja equivocado também. Pode ser que você não deteste tanto matemática quanto você acha. Pode ser que as experiências com matemática que você teve na sua vida, na sua escola, por onde você passou, ou os professores que você teve, pode ser que eles não tenham feito, talvez, um bom trabalho. E você meio que traumatizou. Mas, na verdade, se você der chance, você passa a gostar disso. Então, o que eu quero dizer com isso, na verdade? Mesmo até alguma coisa que você acha que você não goste, pode ser que você tenha tido uma péssima experiência, mas aquilo dali, na verdade, não é tão ruim assim, e na verdade pode ser algo bom na sua vida.
Beleza. Até agora eu desfiz todo o trabalho que eu tinha feito, né? Eu tinha falado para você excluir algumas coisas e agora meio que eu tô falando para você colocar essas coisas de volta. A gente fez aí uma volta, mas é uma volta interessante, de propósito, que eu gostaria que você fizesse. Ao fazer essa volta, você vai começar a se entender um pouco melhor, porque não é só uma questão de o que você gosta e o que você não gosta. É uma questão também de coisas que talvez você tenha aptidão. Aí a gente entra em um outro assunto, como a gente saber que a gente tem habilidades em uma coisa. Habilidades em determinada área, porque isso pode acontecer de pessoas terem mais aptidões para algumas coisas do que para outras coisas. Não significa que você é inteligente ou que você é burro, mas envolve genética, envolve como você foi criado, como você aprendeu, às vezes o contexto onde você está, é uma série de fatores que podem levar a que você seja melhor em algumas áreas do que outras, mas também eu não vou entrar nesse mérito agora também de psicologia e dentre outros fatores. Vamos lá, o que você vai fazer? Você vai fazer uma lista de cursos que você gostaria de fazer. Uma lista de cursos. Tá? Tenta mapear esses cursos pelo local onde ele está. Então vamos supor, eu quero fazer ciência da computação. Beleza. Mapeia quais são os locais que tem ciência da computação mais próximos da sua casa, caso você não queira sair da sua região. Ou você pode abrir esse leque. Não, eu quero fazer ciência da computação em qualquer lugar. Pode ser longe, eu quero morar fora, eu quero sair da minha cidade, pode ser. Aí você tem que decidir. E até isso é uma etapa interessante, você decidir se você vai ficar onde você está ou se você vai ir para outro lugar para estudar. Pense nisso também, caso você não tenha decidido, coloque no papel. Converse com os seus amigos, com seus parentes, com seus pais ou com a sua namorada, com a sua esposa, não sei. Porque isso pode ser que seja algo que você tenha que fazer em conjunto com outras pessoas. Tranquilo. Depois que você fizer uma lista desses cursos, o que você vai começar a fazer? Você vai começar a procurar sites de universidades que tenham a grade curricular desses cursos. Então você vai olhar a grade curricular. Wesley, o que é a grade curricular? É aquele documentozinho que tem dizendo todas as matérias e o que cai, o que é pedido, é requisitado dentro de cada matéria. É incrível como que as pessoas entram em cursos, em faculdades, sem olhar a grade curricular. Se você chegar e perguntar para as pessoas, fulano, você está fazendo faculdade, não tá? Tô. Você olhou a grade curricular da sua faculdade antes de entrar? Não. A maior parte das pessoas não olham, cara. Aí ela chega lá, aí depois de 3 anos ela vai descobrir que vai estudar um monte de matéria que é um saco para ela, que ela não gosta. E ela vai ver que... Aí ela chega naquele ponto. Não é isso que eu queria. 3 anos depois. Aí sai para outra faculdade. Aí começa, sem nenhum planejamento, sem olhar a grade curricular, sem olhar as disciplinas, sem olhar o que cai dentro de cada disciplina, sem ter conversado com alguém que já trabalha na área antes, etc. Não faz esse planejamento. Aí depois começa outra faculdade. 2 anos depois, eu acho que isso não é para mim, tô desanimado, tô desmotivado, tá tudo muito difícil, tô indo mal nas matérias, acho que eu vou parar. E a pessoa passa anos começando um monte de coisa e não termina, porque faltou um pouco de planejamento, um pouquinho de planejamento. Qual planejamento é esse? Grade curricular, emendas das disciplinas, conversar com uma pessoa que já trabalha na área, porque ela vai te falar a verdade. Porque muitas vezes você se forma em uma coisa, mas o trabalho é completamente diferente, tá? Não vai fazer aquelas coisas ali. Por exemplo, estou dando um exemplo, pode ser que eu esteja errado nesse exemplo. Se tiver alguém da área aí de engenharia ambiental, fala comigo. A pessoa fala assim, não, a pessoa gosta de meio ambiente, eu adoro meio ambiente, eu quero proteger o planeta, eu quero, o planeta Terra, verde. Faz um curso de engenharia ambiental e vê que ele não vai trabalhar defendendo o planeta na maior parte das vezes. Aí ele se frustra, porque estudou anos achando que ia fazer uma coisa, e é claro que pode ser que tenham engenheiros que vão fazer isso, tá, pessoal? Mas a maior parte das vezes não é você quem decide o que você vai fazer, você vai trabalhar para uma empresa, aí você vai depender dessa empresa, a não ser que você empreenda e crie o seu próprio negócio para proteger o planeta, pode ser, tá? Pode ser. Mas geralmente não é assim que funciona. As pessoas cometem esse tipo de erro, esse erro básico, às vezes de se formar e nem entender. Minha esposa chegou, gente. Deixa eu perguntar a ela aqui. Jéssica, quando você começou a sua faculdade, você analisou a grade curricular e as emendas das disciplinas? Emenda não, olhei a grade. Viu? Eu tô certo. Estatisticamente, quase ninguém faz isso, entendeu? Então, tá aqui a minha dica pra você. Se você não sabe o que fazer,
ou se você está pensando em fazer alguma faculdade, alguma coisa, faça esses 3 passos, por gentileza. Grade, ementas e conversar com pessoas da área para ver se o seu trabalho, aquilo que você vai desempenhar, realmente é aquilo que você está imaginando. Caso isso não bata, talvez não seja interessante você começar e depois descobrir, depois de 2 anos, 3 anos, que você não quer fazer isso. Espero que eu tenha sido útil a vocês e... Até mais. Bolo de cenoura.